Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Simão Luiz e este é o Legislação. Hoje é a aula 9 da consolidação. Tá acabando, hein? Aqui é uma aula bem legal sobre a varada de soltura. O que vai acontecer quando o condenado receber a ordem de deixar a penitenciária, né? Então, nós vamos ver isso bem direitinho na nossa aula. Desde já, assine o canal, ative as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consolidação normativa. O que veremos na aula de hoje? Das petições, da expedição de cumprimento da varada de soltura, consulta ao serviço de SARC e das cartas explicatórias para cumprimento de varada de soltura e mandados de prisão. E um tópicozinho no final da precatória eletrônica. Então vamos começar. Das petições. As petições sempre deverão indicar no cabeçalho o órgão jurisdicional a quem são dirigidas, o número das partes e o nome das partes. Aqui está falando a respeito da forma, né? Requisitos desse ato aqui, que são as petições. Vai ter que ter o órgão jurisdicional, isso lá no cabeçalho, né? O número das partes, né? Número de telefone, e-mail e o nome das partes, né? Nome completo. Então, isso são os requisitos lá do cabeçalho das petições. Serão preferencialmente em tinta preta, né? Uma observação. Vamos prosseguindo. Petições de juntado impossível. Nós vimos isso lá nas aulas anteriores, né? Acho que lá na aula das atribuições do chefe de serventia. Quando aparecer essa mensagem de petições a serem juntadas e não existir, foi impossível, é ele que vai fazer essa exclusão. Vamos lá. Petições de juntado impossível. O que é petições de juntado impossível? É a petição com processo arquivado que não contenha pedido de desarquivamento, a petição cuja competência tenha sido declinada e que a baixa tenha sido lançada no sistema, petição sujeita à distribuição cujo pedido de distribuição por dependência tenha sido deferido e petição de processos com número diverso do apontado. Essas quatro hipóteses são as hipóteses de petição juntada impossível, não vai ter como juntar essas petições. Quando? Petições com processos arquivados que não tenham pedido de desarquivamento. O processo está arquivado lá, ninguém pediu para desarquivar. Como é que vai juntar? Quando tenha sido declinada a competência e já tiver sido dada baixa no sistema. Aquele processo não é área da lei e já foi mandado para o lugar competente. Então, é impossível juntar, né? Que ela já foi. Distribuição por dependência deferida, né? Conexão, continente, já foi o processo lá para ser juntado com outro. E petição de processos com número diverso do apontado, né? Alguém errou o número e é impossível, né? O número está errado. Então, nesses quatro casos aqui, são petições conjuntada impossível. A serventia judicial, excepcionalmente, poderá efetuar a exclusão da mensagem de petição a serem juntadas, não precisando de autorização nesses casos. Então, quem vai fazer isso? É o chefe de serventia, né? Lembra que vimos isso lá? Era o fiscal, né? Nós comparamos o chefe de serventia a um fiscal do supermercado. O fiscal do supermercado, quando precisa cancelar o item, ele chama o fiscal vai lá e cancela o item. A mesma coisa aqui. Quando ficar aparecendo lá petições a serem juntadas, petições a serem juntadas, né? O serventuário trabalhando e ficar aparecendo essa mensagem e for impossível a juntada, né? Um desses quatro casos aqui, então ele vai chamar o chefe de serventia para fazer a exclusão dessa mensagem, né? Mensagem de petições a serem juntadas, ele que vai excluir, quando isso for impossível. Mas e se tiver uma hipótese de petição impossível a ser juntada que não estiver abarcada aqui? Como é que vai ser? O chefe de serventia ou seu substituto que considerar impossível a juntada de petições que não contemplada nessas hipóteses, deverá certificar as razões ao juiz, em exercício da serventia, que analisará o cabimento da exclusão. Deferida a exclusão da mensagem de petições a serem juntadas, caberá ao chefe de serventia a exclusão. Então, nessas quatro hipóteses aqui, o chefe de serventia não precisa de autorização do juiz. Ele vai, se aparecer isso aqui, se aparecer a mensagem, ele vai poder excluir sozinho. Agora, se tiver outra hipótese que não esteja contemplada aqui e ele achar que é impossível a juntada, ele vai mandar para o juiz, vai solicitar para o juiz e o juiz deferindo, devolve para ele, ele vai lá e cancela. Então, é assim que vai se dar. É falta funcional a exclusão das mensagens de petições aptas a serem juntadas em processo que efetivamente estão tramitando ali na serventia. A responsabilidade pelas petições não juntadas e com mensagens excluídas é da serventia. Então, é falta funcional, né? Se o serventuário ou o chefe de serventia excluir a mensagem de petições a serem juntadas,
mesmo o processo tramitando, né? Se o processo estiver ali, não pode ser excluída essa mensagem, vai ter que anexar lá no processo, né? A petição é falta funcional, a não juntada e a exclusão da mensagem, né? De petições a serem juntadas, se o processo estiver por aí. Vai responder, hein? Tanto o servidor que der causa, como o chefe de serventia também. Os dois vão responder um par, se eles falsear isso aí de alguma forma, hein? Cuidado. A Corregedoria Geral de Justiça fará o monitoramento do volume de petições, cujas mensagens sejam excluídas, solicitando informações, realizando inspeções nas serventias cujos volumes de exclusões for discrepante. Então, quando tiver uma serventia que tiver um volume muito grande de exclusões, de petições, aquela mensagem, né, de petições a serem juntadas, e foi muito diferente das outras serventias, aí vai acender o alerta lá na corregedoria, eles vão fazer a inspeção ali. Aí vai e manda alguém ir lá fazer aquela avaliação de rotina, né? Inspeção, lembra? Aquela avaliação de rotina, né? Ele vai lá dar uma bisoiada para ver se estão fazendo tudo direitinho e por que foram excluídas aquele número elevado, né, de mensagens de petições a serem juntadas. Então, quando for muito discrepante, né, se distanciar muito das demais, a corregedoria vai analisar isso aí para ver se está acontecendo alguma coisa. Vamos entrar agora na parte legal, né? Da expedição e do cumprimento de alvará de soltura, consulta o serviço de arquivo, SARC, como é que vai se dar a liberdade do preso, né? O cara que está preso lá, quando ele cumprir os requisitos, como é que ele vai sair da cadeia. Vamos lá. Concedida a liberdade, deverá o chefe de serventia providenciar imediatamente a comunicação a quem? A central de mandados competente para a soltura, que permanecerá no aguardo do quê? Do alvará, dos documentos que eventualmente instruam o alvará e do pedido de saqueamento e a respectiva resposta. Então, quando o chefe de serventia ficar sabendo que vai ter uma liberdade concedida a um preso, ele vai automaticamente, imediatamente, comunicar à central de mandados competentes. Ó, já vai chegar um alvará aí de liberdade do preso fulano de tal. Então, assim que ele receber a comunicação, ele vai comunicar imediatamente à central de mandados competente. Qual é a central de mandados? A central do local onde se situa a unidade em que o preso se encontra, né? Obviamente, aqui é óbvio. Vai comunicar aquela central de mandados onde o cara está preso, né? Central de mandados competente. E se não houver central de mandados lá, no local onde o cara está preso, como é que vai ser? Os locais em que não houver central de mandados caberão a quem? Ao NORAJA, Núcleo de Auxílio Recíproco de Oficiais de Justiça Avaliadores, o NORAJA, ou ao oficial de justiça vinculado ao juízo, quando se tratar de comarca de juízo único. Então, se não tiver central de mandados lá, vai mandar para quem? Vai mandar para o NORAJA. Agora, se for vara única, vai mandar lá para o oficial de justiça dessa vara única. Quando ele chegar lá, ele que vai ser o responsável, né? O oficial de justiça dessa vara lá do interior, né? Aquela vara que faz tudo. Então, nos locais em que não houver central de mandados, caberão a quem? Ao NORAJA ou ao oficial de justiça da comarca de vara única, né? Juízo único. Não será expedida a carta precatória para cumprimento de alvará de soltura dentro do Estado do Rio de Janeiro, devendo a serventia encaminhar os alvarás e os documentos que eventualmente instruam diretamente à central de mandados competente. Não vai ter alvará de soltura por carta precatória dentro do Estado do Rio de Janeiro. Não pode. Você vai se comunicar diretamente com a central de mandados. Como? Por meio eletrônico, né? Vai lá, manda um e-mail institucional lá para a central de mandados. Então, o cumprimento de alvará de soltura dentro do Estado do Rio de Janeiro não vai ser mandado por carta precatória. Vai ser por meio eletrônico, né? Por um e-mail institucional. Então, é vedado carta precatória para alvará de soltura. Mas pode precatória dentro do Estado do Rio de Janeiro para outras finalidades, né? Que não sejam alvará de soltura. Então, alvará de soltura não pode ir por carta precatória. Vamos lá, como é que vai se dar aqui todo o procedimento? Vamos começar. O alvará de soltura deve se referir a uma única pessoa. Vai ser gerado pela serventia no sistema informatizado e será de imediato caminhado pelo chefe de serventia ao magistrado para a respectiva assinatura eletrônica. Então, quando o chefe de serventia receber a informação que o preso já pode sair, ele cumpriu os requisitos para poder sair, então ele vai fazer o quê? Vai gerar lá no sistema o alvará de soltura e mandar para o juiz. O juiz vai pegar, assinar e devolver para o chefe de serventia. Ele vai fazer isso quando? Imediatamente. Imediatamente. O preso não pode ficar mais tempo que o necessário preso, hein? Princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ele já cumpriu o que devia à sociedade e agora precisa ser posto em liberdade, imediatamente. Vamos lá. Então, o chefe de serventia foi comunicado que o cara tem que ser solto
Ele foi lá, gerou o alvará de soltura, mandou para o juiz. O juiz assinou, devolveu para o chefe de serventia. E agora, lançada a assinatura eletrônica no alvará de soltura pelo magistrado, o chefe de serventia imediatamente, tudo imediatamente. Fazer o quê? Através de correio eletrônico institucional, ele vai mandar um e-mail para quem? Vai providenciar o pedido de sarqueamento do alvará de soltura ao SARC Polinter e simultaneamente enviará o alvará de soltura e eventuais documentos que instruam à central de mandados. Então ele vai mandar 2 e-mails, um para o SARC Polinter e outro para a central de mandados. Após isso ele vai confirmar que eles receberam e vai lavrar certidão, né? Lavrar certidão que eles receberam e anexar no processo. Se não for possível a remessa eletrônica, vai certificar-se nos autos e enviar por fax. Então, se acontecer algum problema lá com o sistema, ele vai certificar isso, ó, não posso mandar o e-mail eletrônico, o e-mail institucional e estou mandando por fax. Então, aí ele certifica e anexa no processo. Vai ser uma mensagem eletrônica para cada alvará. Então, cada alvará de soltura vai ter a sua mensagem eletrônica. Um só por alvará, hein? Então, ele envia para o SARC Polinter e para a central de mandados o alvará de soltura, confirmando o recebimento e lavrando certidão, né? Ele vai ligar lá, ó, receberam aí? Pronto, recebemos. Então, ele lavra a certidão e anexa no processo. Professor, o que é SARC Polinter? Não estou entendendo. Nunca vi isso na vida. SARC Polinter é o arquivo da Polícia Interestadual, a Polinter. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a análise lá nos seus bancos de dados se o cara não está preso por outro motivo, né? Então, ele vai fazer esse sarqueamento, ele vai fazer o sarqueamento lá, né? Vai fazer a procura minuciosa nos seus arquivos se o sujeito não está preso por outro motivo. SARC Polinter é o serviço de arquivo da Polícia Interestadual, SARC Polinter. Irá realizar a consulta para saber se o preso se encontra cautelado em razão de outros processos judiciais. Ele vai fazer toda uma busca lá no seu sistema e depois vai responder se está tudo ok para o cara ser posto em liberdade. A confirmação da central de mandados será por leitura da mensagem que lhe foi enviada. Então, como é que vai ser essa confirmação? Ele vai mandar para o SARC Polinter, para a central de mandados, o alvará, né? Manda um e-mail para os dois. Beleza. No SARC Polinter, ele só vai ligar para saber se chegou. Chegou, ele certifica e anexa no processo. Na central de mandados, ele vai ligar para saber se chegou. Chegou? Chegou. Então, beleza. Agora lê para mim aí o que está escrito. Aí o cara vai ler, aí ele tá, agora tá ok. Aí certifica lá que ligou para confirmar que o cara leu, certifica e anexa no processo. É assim. Confirmação pela central de mandados será pela leitura da mensagem que lhe foi enviada. Então chegou na central de mandados. E agora? Central de mandados, ao receber os documentos, irá o quê? Imprimir, assinar, carimbar, conferir e confirmar a sua autenticidade, lavrando certidão, né? Tudo lavra certidão. Após o que aguardará a resposta da consulta ao SARC Polinter para efetivação da soltura. Então, quando a central de mandados receber, vai imprimir, carimbar, vai confirmar se é verdadeiro o documento, beleza, e vai aguardar lá a resposta do SARC Polinter, né? Do arquivo lá da Polinter, para ver se ele pode ir proceder o cumprimento do alvará de soltura. O resultado da consulta ao SARC Polinter será encaminhado para quem? Para quem a Polinter vai mandar o resultado. Vai mandar para a serventia, para a central de mandados e para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, né? O CEAP. Então vai mandar para esses 3 lugares. Vai mandar para a serventia solicitante para fins de instrução do processo. Vai mandar para a central de mandados para efetivação do alvará de soltura. E vai mandar para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o CEAP, para as providências administrativas internas que antecedam a soltura. Então, vai mandar para a serventia para instruir o processo, para a central de mandados para eles cumprirem e para a CEAP para ele já ir agilizando o processo, né? Para não ficar em cima da hora. A resposta deverá ser impressa e carimbada, né? Isso é óbvio. Agora a central de mandados já recebeu a resposta, né? Está tudo certo, ele pode cumprir o alvará de soltura. Na excepcional hipótese, o oficial de justiça não conseguir cumprir o alvará de soltura no dia que recebeu, deverá cumpri-lo obrigatoriamente no dia seguinte, no primeiro horário, independente de dia ser útil ou não. Então, quando a central de mandados receber lá o que está tudo ok, ele pode cumprir o alvará de soltura, ele vai imediatamente. Agora, na excepcional hipótese do oficial de justiça não conseguir cumprir, ele vai fazer isso no dia seguinte, no
primeiro horário, seja dia útil, seja eu não sendo, ele vai ir cumprir. No dia seguinte, hein? Ele vai cumprir o alvará de soltura. Isso na excepcional hipótese de não ter dado certo no dia anterior. Mas, em regra, vai ser cumprido imediatamente. A alvará de soltura tem que ser cumprido de imediato. O princípio da dignidade da pessoa humana. Então, pronto. Ele foi lá, cumpriu a alvará de soltura, oficial de justiça avaliador. Hipótese de desfecho. O que pode acontecer quando ele for cumprir a diligência? Vamos lá. Cumprida a diligência, houver a soltura, aqui deu tudo certo, a central de mandados irá providenciar a restituição do alvará de soltura, acompanhado da respectiva certidão de cumprimento e demais documentos, ao juízo que concedeu a liberdade. Então, quando ele foi lá cumprir o alvará de soltura, deu tudo certo, libertou o cara, vai mandar de volta o alvará e todos os documentos para o juízo que concedeu a liberdade, né? Então, aqui deu tudo certinho. E se não der certo? Agora, duas hipóteses que não deram certo. Prejudicada a soltura pela Polinter, a central de mandados lavrará a certidão contendo prejuízo e devolverá imediatamente o mandado ao juízo de origem. Então, quando a Polinter falar, ó, o cara está preso por outro motivo também, então não pode libertar ele agora. Então, a central de mandados vai certificar isso, que foi prejudicada a soltura, a Polinter informou que o cara está preso por outro motivo, vai devolver lá para o chefe de serventia, que solicitou o sarqueamento. Então, ele devolve tudo, se não dá certo, né? Se o óbice à liberdade for informada pela unidade de custódia do CEAP, né, a penitenciária chegou lá, o oficial de justiça, a penitenciária falou, não, ele não pode sair por motivo tal, 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 tal. Aí ele vai fazer a mesma coisa, vai lavrar a certidão informando o que aconteceu e devolver lá para a serventia que solicitou a liberação do preso. Então vamos lá. Óbice à efetivação da liberdade informada pela unidade do CEAP, quando ele for apresentado o alvará de soltura pelo oficial de justiça, vai informar o quê? Vai lavrar a certidão contendo prejuízo informado, o porquê não foi, e devolverá imediatamente o mandado ao juízo de origem. É isso que ele vai fazer. Agora deixa eu sair da frente aqui para dizer o resto. Restada prejudicada a soltura, nesses dois casos, né, tanto pela Polinter como pela unidade de custódia lá do CEAP, o chefe de serventia, tão logo ciente do prejuízo, vai verificar, inclusive no sistema DCP, se a restrição procede ou não, certificando e remetendo os autos imediatamente ao magistrado para as providências que entender de direito. Restou-se prejudicada, tanto pela Polinter como pela unidade de custódia, eles devolvem lá para o chefe de serventia. O chefe de serventia, quando receber a informação que foi prejudicada a soltura, vai verificar se isso procede ou não. Depois ele vai mandar para o juiz, aí o juiz vai decidir o que se fará. É assim que vai se dar. Aqui eventualidades que podem acontecer agora no alvará de soltura, né? Eventualidades que podem acontecer no trajeto. Na eventual hipótese de a serventia não conseguir contato com a central de mandados para comunicar sobre o alvará de soltura até às 7 da noite, às 19 horas, deverá restar certificado e proceder deste modo. Então, ele não conseguiu contato com a central de mandados até às 7 da noite. Ele vai certificar lá e vai proceder do seguinte modo. Primeiro, ele vai ver se o juiz tem uma solução para isso. Se o juiz não falar nada, ele vai fazer o que vai estar disposto aqui. Vamos lá. É dia útil? O seguinte, sair na frente de novo. O dia seguinte é dia útil? Aí vai se proceder como? Se o dia seguinte for útil, se o preso estiver na comarca da capital, o chefe de serventia enviará a mensagem de sarqueamento para quem? Vai mandar para a Polinter e para o plantão noturno. Lembra que ele não conseguiu contato com a central de mandados competente. Então, se o dia seguinte for útil, ele vai mandar para quem? Para a Polinter e para o plantão noturno. Após isso, vai enviar para o plantão o alvará de soltura e todos os documentos. Para quê? Para que após o sarqueamento seja efetivado pelo oficial de justiça avaliador do plantão. Então, na comarca da capital, ele vai mandar sempre para o plantão noturno, se não conseguir contato com a central de mandados competente, né? Isso aqui é a eventualidade. Não conseguiu contato com a central de mandados competente, manda para a Polinter e para o plantão noturno, se for na capital, né? Aí, após o sarqueamento, o oficial de justiça do plantão vai fazer a soltura. E se não for na capital, né? O chefe de serventia vai enviar mensagem de sarqueamento para a Polinter e para a central de mandados, que ele não conseguiu contato, né? Central de mandados competentes para a soltura, a mesma que não conseguiu enviar anteriormente, remetendo os demais documentos de imediato ou no primeiro horário de expediente do dia seguinte para a soltura.
Então, aqui ele vai mandar para a mesma central de mandados competente. Não conseguiu contato até 7 da noite? Manda mesmo assim, se for fora da capital e o dia seguinte for útil. Aí quando o cara chegar lá de manhãzinha, ele vai abrir o e-mail institucional e vai ver lá que tem uma vara de soltura para ele ser cumprido. Aí ele vai cumprir. Isso se o outro dia for dia útil. Vamos nos atentar a esses detalhes. E se o dia seguinte não for útil, como é que vai ser? O cara vai ter que ficar esperando até segunda-feira para poder ser libertado? É? Claro que não, né? Princípio da dignidade da pessoa humana. Então, como é que vai ser? Próximo dia não é útil, né? Digamos que hoje é sexta-feira, próximo dia é sábado, domingo, o chefe de serventia vai fazer o quê? Vai enviar mensagem de saqueamento para quem? Para a Polinter e para o plantão noturno. Depois manda para o plantão todos os documentos referentes ao alvará. Aí, se for na comarca da capital, quem vai fazer? Oficial de justiça do plantão, né? Nós já sabemos disso. Sempre na capital é o plantão que vai resolver. Plantão e seu oficial de justiça. E se não for na capital? O problema é sempre esse. Se não for na capital. Se o preso estiver fora da capital, vai fazer conclusão de todo o expediente ao magistrado do plantão, para que determine o envio de todos os documentos via fax ao plantão ordinário regional do dia seguinte, que se encontra abrangido pelo local onde o cara estiver preso, ou determinar eventuais outras providências mais céleres para a efetivação da soltura. Então, se o cara estiver na capital, quem vai fazer? O plantão noturno vai resolver isso aí. Se o cara estiver fora da capital, vai mandar para o magistrado do plantão, aí ele vai fazer o quê? Ele vai ter duas hipóteses. Ou ele resolve de uma forma mais rápida lá, ele vai dar um jeito, de outra forma, ou vai mandar para o plantão ordinário regional, né? Todos os 13 núcleos regionais têm um plantão. Então, ele vai mandar para esse plantão lá do núcleo respectivo, onde se abarca, onde o cara está preso, e eles vão resolver lá. Ou ele vai resolver de uma forma mais rápida, né? Vai ter essas duas hipóteses. Se o cara estiver fora da capital, vai ser feita a conclusão ao magistrado do plantão e ele vai fazer isso. Ou ele vê uma forma mais rápida de fazer, ou ele manda lá para o plantão ordinário regional. Aí eles vão ver um jeito de efetivar essa soltura. Então, passamos aqui pelos procedimentos de soltura do preso. Agora vamos ver uns pequenos detalhes a mais sobre isso aí. Carta precatória para efetivação de soltura, tão somente para soltura fora do Rio de Janeiro, caso em que caberá ao chefe de serventia todas as providências relativas ao saqueamento e, após isso, o envio da precatória ao juiz competente para o seu cumprimento. Aqui ele está enviando uma precatória para outro estado para ser feito o cumprimento do alvará de soltura. Então, precatória para fora do estado do Rio de Janeiro. Aí quem vai cuidar de tudo é o chefe de serventia. O cara tem muito trabalho. Esse cara tem muito trabalho. Ele vai fazer todo o processo. Ele vai ver lá com o SAC Polinter se o cara está preso por outro motivo. Ele vai instruir todos os documentos. E quando tiver tudo pronto, ele resolver tudo, aí ele vai e manda a precatória lá para o outro estado, né? Para cumprimento do alvará de soltura. Então, é isso. Lembra que precatória para alvará de soltura, cumprimento da alvará de soltura dentro do estado do Rio de Janeiro, não pode. Só pode para outro estado. Foi o que falamos aí, essa observação. Nas precatórias recebidas de outro estado para cumprimento da alvará de soltura e mandado de prisão dentro do estado do Rio de Janeiro, deverão ser realizadas a conferência e a confirmação de sua autenticidade, lavrando certidão, vedada a expedição de novo alvará de soltura ou novo mandado de prisão pelo juiz do deprecado, a fim de evitar o quê? Duplicidade, nós já vemos isso. Então, quando vem de fora a precatória para ser cumprido alvará de soltura ou mandado de prisão dentro do Rio de Janeiro, vai ser conferida lá se aquilo é verdadeiro e lavrando certidão. Vedada a expedição de novo alvará de soltura ou novo mandado de prisão. Para quê? Para não evitar duplicidade no sistema, né? Então você não vai fazer outro, vai resolver com aquele mesmo. As cartas precatórias para cumprimento no estado do Rio de Janeiro adotarão obrigatoriamente a forma eletrônica, sendo vedada a utilização de outro meio. Então, precatórias para cumprimento no estado do Rio de Janeiro só por meio eletrônico, né? Vai lá pelo sistema. Será assinada digitalmente pelo magistrado e encaminhada ao juízo deprecado através do sistema DCP. O que é sistema DCP, professor? Sistema de distribuição e controle de processo. A gente vai ver nesse sistema desde o começo, né? Sistema de distribuição e controle de processo. Sistema DCP, né? Uma sigla aí para simplificar. Então, é o sistema do tribunal.
Então, as cartas precatórias para cumprimento no estado do Rio de Janeiro adotarão obrigatoriamente a forma eletrônica, né? Vai ser feito lá pelo sistema, vedada a utilização de outro meio. É claro, isso aqui é a regra, né? Tem as exceções. Se for impossível se o sistema não estiver funcionando, tem que ter outras hipóteses. Na excepcional hipótese de não funcionamento do sistema informatizado, as cartas precatórias para cumprimento de medidas urgentes serão encaminhadas por malote digital para o distribuidor, mediante confirmação telefônica. Então, em casos urgentes, só em casos urgentes, vai por malote digital. Então, o que é malote digital? É outro sistema de comunicação de documentos oficiais entre os órgãos do Poder Judiciário, né? É outro sistema. Tem o sistema do tribunal, se estiver inoperante, eles vão usar o malote digital, se for urgente. As serventias deprecantes deverão digitalizar as peças necessárias à instrução das precatórias, caso se trate de processo físico. Então, se o processo for físico, as serventias vão digitalizar aquilo ali, porque tudo caminha por forma eletrônica lá no Rio de Janeiro, né? Então, as peças físicas serão mantidas pelo prazo de 30 dias, a contar da data de sua digitalização, e após isso serão descartadas. Então, chegou uma precatória lá no estado do Rio de Janeiro para alvará de soltura. Precatória física, né? Um monte de documento. Vai fazer o quê? Recebeu aquilo, digitaliza tudo e deixa lá guardando as peças físicas. 30 dias. Depois serão destruídas e tudo caminhará pelo meio eletrônico. Havendo necessidade de encaminhamento de depoimentos colhidos por meio audiovisual, a mídia será encaminhada ao juiz de destino por meio de malote físico, certificando-se na carta precatória eletrônica. Se tiver alguma coisa sólida, né? Obviamente você não vai mandar pelo sistema. Então você vai fazer o quê? Você vai mandar a precatória dizendo que está enviando um malote físico com aquele expediente. É assim que vai se dar. Então, regra: carta precatória, meio eletrônico, sistema do tribunal. Exceção, malote digital, casos urgentes. Se não for possível nenhum desses dois, meio físico. Aí vai para um malote físico. É assim que vai se dar. As cartas precatórias oriundas de outro tribunal, direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, após serem distribuídas, tramitarão eletronicamente no juízo de precado, no TJ do Rio de Janeiro, a quem caberá a digitalização das peças. Já falamos isso, né? Chegou a carta precatória lá de outro estado, você vai receber, digitalizar tudo e deixar lá aguardando os documentos, né? 30 dias, depois você pode destruí-los. Então, é assim que vai se dar. A partir daí, ele vai caminhar por meio eletrônico. No caso de impossibilidade de utilização do sistema, a devolução da carta precatória para o juiz de precado será feita exclusivamente por malote digital. Já vimos isso, né? Sistema inoperante, vai por malote digital. Impossibilidade também no malote digital, malote físico. Já vimos isso. E acabamos a nossa aula de hoje, né? A aula mais legal, né? A gente veio vindo umas aulas pesadas, essa aqui mais tranquila, né? Mais legal, a respeito de alvará de soltura, como liberar um preso. Então é isso, pessoal. Estamos chegando no fim do nosso curso. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, se o canal tiver notificações, deixe seu like. Coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Lembrando que hoje da noite, aula de exercício. Se você estiver vendo depois, vai estar aqui no card. Então é isso. Fique com Deus. Até a noite, às 20 horas. Meu nome é Samuel Luiz. Você está no Legislação.